Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema do vídeo hoje é: por que a minha suculenta não se desenvolve? Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo toda semana dicas no cultivo com suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e também deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Assim como também, gente, eu eu mostro o meu dia a dia no meu jardim. Na verdade, nos meus 2 jardins, né? Porque eu cultivo suculentas aqui no sítio e cultivo suculentas também na cidade. Então, gente, vamos agora descobrir por que algumas suculentas não se desenvolvem. Quais são os fatores que atrapalham o desenvolvimento das nossas plantinhas? Então, gente, ao longo do tempo, a gente vai cultivando as nossas lindezas e junto com elas nós vamos aprendendo os segredos do cultivo. A gente vai aprendendo a cultivá-las e vai aprendendo o que, faz com que elas cresçam, fiquem lindas e saudáveis, e aquilo que também atrapalha para que elas não cresçam, que elas não se desenvolvam. Gente, olha o charme que está este vasinho, é um vasinho de cimento que eu mesma fiz. Eu coloquei algumas suculentas de fácil cultivo, são suculentas que se adaptam bem ao tempo, ao sol. Olha que lindezas que elas estão. Eu enchi aqui a beiradinha do pneu com esses mini vasinhos. Olha que bonitinhas. E elas ficam aqui, gente, ó, no tempo. Ali atrás tem uma rosinha do sol, olha. Que fofurices. Estão se desenvolvendo muito bem. Então, como que eu fiz para que essas suculentas elas se desenvolvessem, que elas crescessem, que elas ficassem assim, ó, bonitas e saudáveis? Um dos fatores, na verdade, primordiais, um dos fatores que fazem com que as suculentas elas se desenvolvam e cresçam e fiquem lindas é o ambiente onde a gente cultiva nossas lindezas. A gente tem que estar sempre identificando as nossas plantinhas, saber se ela é uma suculenta de sol pleno, se é uma suculenta de meia sombra, para dar o local correto para que elas possam se desenvolver. Se essas plantinhas aqui eu tivesse cultivando elas à sombra, gente, vocês podem ter certeza que elas não estariam assim, ó, lindas, bonitas, se desenvolvendo, ficando maravilhosas. Olha só esse vasinho aqui, que charme também. Ali tem um colarzinho, de pérolas. Cada detalhe faz com que eles fiquem ainda mais charmosos e lindos, E hoje, gente, está um dia bem fresquinho, está um dia chuvoso. De vez em quando cai uma chuvinha. Agora deu uma estiada, então eu aproveitei para estar aqui gravando para vocês. Olha que lindeza que está essa minha bolsinha aqui de lata, maravilhosa. Na verdade, esse painel está maravilhoso, tá lindo, gente. Olha só como elas estão se desenvolvendo muito bem. Então, como eu falei para vocês ali no início, a gente está observando o ambiente onde a gente está cultivando as nossas plantinhas. Se são suculentas de sol pleno, cultivar elas a sol pleno. Se você não der a quantidade de sol suficiente para a sua planta, não adianta, gente. As pessoas, elas sempre vêm perguntar para mim, elas, maior parte, pergunta por que a suculenta não se desenvolve, por que ela cresce, por que ela fica comprida. Esse crescer e ficar comprida é um sinal de estiolamento, gente. A plantinha está crescendo, ficando com um espaçamento muito grande entre as folhinhas, é porque ela está estiolada. E se ela está estiolada, é porque está faltando luminosidade, está faltando o sol para a sua suculenta. Suculentas de sol pleno exigem sol pleno. Suculentas de meia sombra, você já vai cultivá-las num local sombreado, um local que pegue só o solzinho da manhã, que é um solzinho mais ameno, que não vai queimar a sua plantinha. Agora no outono e inverno, você já consegue algumas plantinhas que são de meia sombra, a gente já consegue dar um pouquinho mais de sol para elas, que elas vão ficar mais bonitas, mais compactas e coloridas, tá bom? É muito importante você observar o local
onde você cultiva, observar se é uma suculenta de sol pleno, se é uma suculenta de meia sombra, para você poder dar o ambiente correto para essa plantinha se desenvolver. Outro fator importantíssimo, gente, é a troca de substrato. Você tem que observar se o substrato que está na sua plantinha é um substrato muito antigo, se é um substrato que já está compacto, que está muito duro, porque um substrato muito compacto, gente, duro, as raízes das suculentas elas não conseguem se desenvolver, elas não vão conseguir captar os nutrientes suficientes para que elas cresçam lindas e saudáveis. Então a troca de substrato, de tempos em tempos, é muito importante. E de quanto em quanto tempo eu faço a troca desse substrato, Ruth? Isso vai depender, é aquilo que eu falei para vocês vão observar. Se vocês verem que o substrato ele está muito duro, seco, que a suculenta ela não está mais produzindo raízes, está na hora de você trocar e colocar um substrato que tenha mais nutrientes. Mas isso depende de planta para planta e de vaso para vaso, gente. Tem vasos que de 6 em 6 meses a gente já vai ter que fazer a troca. Outros, porém, até um ano e meio, até 2 anos, eu tenho vaso de 2 anos ali que eu não fiz a troca do substrato ainda. A única coisa que eu faço é fazer a adubação na época de desenvolvimento da plantinha, para que ela cresça e se desenvolva, para que ela solte brotos e para que ela fique maravilhosa. Outro fator importantíssimo, gente, é a dormência nas suculentas. Para quem não viu ainda, eu tenho 2 vídeos que eu postei recentemente, gente, falando sobre dormência nas suculentas. Lá eu explico certinho o que é a dormência, o período que ela acontece, as plantinhas, os gêneros, qual é o período que eles entram em dormência. Então, muitas das vezes, a gente tem uma plantinha, a gente fez a troca do substrato, a gente colocou ela para pegar mais solzinho, se é o caso, de plantas de sol pleno, ou a gente colocou ela num ambiente mais com mais sombra, se é uma plantinha de meia sombra, mas mesmo assim ela não se desenvolve, mesmo você dando todo o ambiente correto que essa plantinha necessita para se desenvolver. Então, gente, se você fez todos esses processos, com a sua plantinha ela não se desenvolve, pode ser que ela esteja no período da dormência. Como agora as crássulas. Esse vasinho aqui, gente, ele quase não estava se desenvolvendo. Aqui eu tenho outra também que se vocês observarem os meus antigos vídeos, aqui vocês vão ver que esse Sedum Voodoo, ele estava bonito, mas ele estava bem miudinho. Olha como ele se desenvolveu de duas semanas para cá. Depois que a gente entrou no outono, inverno aqui, gente, no outono, A gente está seguindo para o inverno. Ele se desenvolveu muito. Mas por que isso? Porque a primavera e o verão é o período em que os sedums, em que as crássulas, elas entram no período da dormência. Agora, no outono e inverno, é o período onde elas vão se desenvolver, onde elas vão crescer, soltar brotos e se multiplicar. Então, muitas das vezes, não é o que a gente está fazendo de errado, e sim o período de desenvolvimento da plantinha que não é o adequado. E o que a gente pode fazer? Infelizmente, gente, nesses casos, nada. A gente vai ter que esperar passar o período da dormência para ela voltar a se desenvolver. Aqui eu tenho a Graptoveria titubans. Também, gente, esse vasinho ele estava bonitinho, mas elas estavam muito miudinhas, pequenininhas. Olha que coisa mais fofa. 2 semanas para cá esse vasinho começou a ficar até pequeno. Está numa lata, ela fica aqui no berçário. É um local onde eu coloquei elas e eu percebi que elas estão se desenvolvendo muito bem. Um local bem iluminado, é um local onde eu controlo as regas. Ele é um local onde pega o sol da tarde, que é um sol mais forte. E elas amaram esse período aqui, gente, esse local aqui. Então agora é o período das Graptoverias também se desenvolverem com tudo. Tá? Se você não viu, como eu já repito novamente,
dá um pulinho lá, dá uma olhadinha nos vídeos sobre dormências e de repente a sua plantinha ela não está se desenvolvendo, não porque você esteja fazendo algo de errado, mas porque não é o período de desenvolvimento dela, não é o período onde ela vai crescer e se desenvolver. E agora também, né, como nós temos algumas plantinhas acordando da dormência, gente, nós temos aquelas plantinhas que vão entrar na dormência. Então eu não vou ficar falando mais nada, né? Vocês vão lá, visitem lá os vídeos para vocês verem. Aqui, ó, aqui eu tenho a minha Gila, aconteceu um acidente com ela, a gente quase a perdi, mas olha só quantas raízes ela já está soltando. Eu trouxe ela, né, eu cultivava ela em casa, só encostei ela aqui como vocês viram, eu só encostei, né? Agora aqui ela vai começar a soltar as raízes e se desenvolver novamente. Porém, essa é uma echeveria, né? É uma echeveria que entra agora na dormência. Talvez ela vá se desenvolver mais lentamente. Mas como, né, a gente sabe que as echeverias entram em dormência agora no inverno, eu vou deixá-la bem quietinha aqui, que lá na primavera, verão, ela vai ficar linda e maravilhosa novamente. Outro fator importantíssimo, gente, que você tem que observar, se não for dormência, se não for falta de sol, de regas, de substrato nutriente, pode ser alguma praga, pode ser, infelizmente, pode ser cochonilhas de raiz, pode ser nematóides. Então, se você olha a plantinha, né, de cima, você não vê nada de errado com ela, porém ela não cresce, não se desenvolve, ela está sempre murchinha, você vai ter que desplantar ela e observar as raízes. Às vezes o problema está nas raízes, tá? Então não tem o que fazer, você vai desplantar. Se realmente ela estiver com cochonilhas, o ideal é você tratar, né? Ou cortar. Eu sempre, de uns tempos para cá, gente, eu nem trato mais. Eu pego, retiro, corto todas as raízes, deixo ela enraizar novamente, né? Dessa forma dá mais certo, a plantinha cresce saudável novamente. A mesma coisa se for nematóides. Eu corto todas as raízes e deixo com que ela solte as raízes novamente. Fazendo assim, ela vem mais saudável, né? A gente descarta o substrato, lava bem o vaso, né? É bom você usar uma água sanitária, deixar um pouquinho de molho para matar se tiver algum ovinho, algum fungo na latinha, tá bom? E depois que a plantinha solta as raízes novamente, você volta a plantá-la no vasinho. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo para estar esclarecendo que muitas das vezes não é nada que a gente está fazendo de errado. Muitas das vezes a plantinha está em dormência, por isso que ela não se desenvolve. Às vezes a gente fica triste, né? Troca o substrato, dá mais sol para ela, dá um pouquinho mais de água, dá menos água, faz de tudo, né? Coloca adubo e nada da plantinha se desenvolver. É que na verdade ela está no período de dormência. Ou muitas das vezes são as raízes que estão sido acometidas por fungos, né? Por nematóides, por cochonilhas. Então são alguns fatores que a gente precisa conhecer, que a gente precisa saber, para que a gente possa dar as condições adequadas para que a nossa plantinha cresça e se desenvolva lindamente. Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.